militantes de um movimento político, que é um movimento político emergente no cenário brasileiro recente, e que vem fazendo práticas de intolerância, práticas de infiltração dos movimentos sociais, principalmente sindicais, né, e de combate ao sindicalismo. Nós estávamos municipários num protesto pacífico, na frente da Prefeitura Municipal, no Paço Municipal, há 4 semanas atrás, quando fomos interpelados de forma violenta e um professor da rede sofreu agressões de um militante, né, que foi identificado, tem sido identificado periodicamente como militante do MBL, né, e este militante atingiu com um cacetete retrátil, né, entrou em conflito com os sindicalistas naquele momento, mas ele foi preso no momento, muito bem, né, conduzido pela Guarda Municipal, que soube, né, identificar o conflito e o conduziu à delegacia. E, nesse momento, tinha vindo também um outro sujeito, um militante de São Paulo, que a gente não sabe como, né, eles são financiados, isso é uma coisa que também a gente questiona, que tem um blog, que é o Mamãe Falei, foi um episódio bem conhecido em Porto Alegre, né? Inclusive, eles hostilizaram uma jornalista, que teve um posicionamento, né, de buscar as informações, questionar os diferentes sujeitos que entraram em conflito. E, depois desse episódio, nas redes sociais, muitos municipários foram perseguidos pelo MBL. O MBL esteve na página do sindicato, atacando a página do sindicato, vociferando e dizendo contra os direitos nossos constitucionais de livre manifestação, livre organização dos trabalhadores, né, xingando com diversos tipos de palavras, né, de baixo calão, tentando atingir a imagem da instituição que representa legitimamente os trabalhadores do município, que são mais de 23 mil, que prestam serviço há décadas à cidade, um serviço de qualidade na educação, na saúde, na segurança, enfim, nos diversos setores nevrálgicos que são necessários para o funcionamento, né, da sociedade como um todo. E o que a gente vem aqui denunciar? É a prática e a criação que nós estamos vendo no Estado brasileiro do radicalismo da intolerância, né? É a vontade de se criar um totalitarismo, de uma busca de uma hostilidade à ordem democrática e um ataque, a gente enxerga, à justiça e à igualdade social. Porque os sindicatos, eles defendem isso. Eles defendem uma sociedade mais justa. Então, esta cultura do ódio, que vem representada a diversos, por esse movimento e por diversas ordens que vêm tentar instalar um ataque também à Constituição cidadã, né? A nossa Constituição, aquilo que resguarda uma ordem social, uma organização em que existe o respeito, em que existe a tolerância, em que as instituições são respeitadas. E essa violência, ela é uma violência política, porque ela não respeita as ideias diferentes, não respeita os espaços devidos de colocação de ideias, e ela é, para nós compreendemos ela como uma ideologia de uma direita radical que se anuncia no cenário brasileiro. Se nós lembrarmos, nós estamos tratando isso como um proto-fascismo. É o início de um fascismo. Se a gente lembrar, o fascismo, na origem etimológica, vem de faces, do latim. Faces, o que era? Era um feixo de madeiras com um machado. E era um instrumento usado para, né, tortura, para decapitar, na época, né, da República Romana. Então, a gente se preocupa com isso, porque esses sujeitos também, em muitos posts que a gente teve, tratavam assim, direitos humanos para o humano direito. Então, a gente se preocupa muito também com esta frase, né, que é de ataque aos direitos humanos. O que seria o humano direito? Então, a gente questiona isso e essa colocação, essa afirmação. E esse movimento, me parece que ele vem angariando sujeitos de diversas ordens, diversas classes sociais. Então, é um movimento multiclasse, né? Um movimento que parece não ter uma identidade clara de ser um movimento de direita ou um movimento de esquerda. É um movimento que começa
a reunir pessoas que se tornam intolerantes à política também. Nós vemos aí um movimento de intolerância política e a gente se fica preocupado porque ele incita o próprio armamento. E na cidade de Porto Alegre, um grupo de vereadores, né, não do MBL, claro, mas um grupo de vereadores está com uma frente parlamentar que se chama Armas pela Vida, né, que defende a liberação do armamento civil. Então, a gente também se preocupa, porque isso entra nessa lógica de armar a sociedade como se a justiça pudesse ser feita com as próprias mãos. Não, nós temos que fortalecer as instituições que são próprias da justiça. O judiciário, né, o sistema de segurança, brigada militar, polícia civil, guarda militar e não o armamento civil, né, porque a gente já viu esse episódio em outros países, a gente sabe o que acontece nos Estados Unidos, né, diversos massacres por pessoas que não têm a condição de portar uma arma e, no porte dela, acabam cometendo crime hediondo, né? Crimes muito profundos. Então, a gente vem aqui de forma muito fraterna nesta Comissão de Direitos Humanos, porque a gente se preocupa com o que tem acontecido, né, nesse cenário brasileiro. E a gente quer lembrar também algumas coisas assim que caminham nesse sentido de destruição da própria democracia. Porque se nós observarmos, tem um sujeito, um personagem, que dentro desta cultura de ódio, esta cultura de intolerância às minorias, já fez coisas ruins que a gente enxerga para a sociedade, que é o Danilo Gentili. Teve um episódio com uma técnica de enfermagem, a Michele, em que ele chamou ela de vaca, né? Porque, não sei se vocês lembraram, ela doava leite dela, materno, e aí ele fez essa comparação, uma sexualização do processo, e perdeu na justiça. Teve que pagar uma indenização de R$200 mil, porque atingiu a figura da mulher, né? Uma figura de uma mulher que se doou à sociedade, né? Doando, né, o seu leite para mães que não tinham condições, e ele pegou esse episódio e ridicularizou, transformou isso em piada. Isso, nesse bojo todo, nesse caldo de ódio às minorias, de brincadeira com as coisas humanas, vai acontecendo um processo em que vai angariando, né, sujeitos que vão sentindo condições de apreciar aquele tipo de suposto entretenimento. E nesse processo também, a gente viu com o Danilo Gentili, quando ele tirou a foto com uma assessora dele, de palco, negra, e do outro lado tinha um ovo de Páscoa escrito Danilo Gentili. E aí ele fez uma piada com isso, né? Vou passar o dia inteiro comendo este delicioso chocolate, e do outro lado eu tenho um ovo de Páscoa com o meu nome. E aí isso foi alvo, né, de críticas sociais, tudo, que era a objetificação da mulher negra nesse processo. Isso tudo a gente vai analisando, vai pegando uma juventude por esse gosto de fazer uma certa brincadeira com as coisas. 2 minutos. Para concluindo, então, a gente fica preocupado, porque aí também existe, dentro desse caldo todo social de intolerância, uma intolerância por parte de algumas religiões a outras, né? Um ódio. E isso tudo vai criando um sistema em que a gente fica preocupado. E vão surgindo gurus. O guru do Mamãe Falei, que agora, no último episódio que nós tivemos na Câmara de Vereadores, em que os municipários estavam sendo atingidos, né, por uma política de austeridade do governo municipal, de elevar a alíquota do Previmpa de 11% a 14%, ocuparam a Câmara legitimamente para interromper a votação, e aí foi gravado um vídeo, e o MBL trabalhou esse vídeo. Pegou uma professora que subiu em cima da mesa e tomou um choque elétrico da guarda municipal com a arminha de choque, taser, e aí ela dá um grito e pula, claro, porque ela sente dor, né? Ela é atingida pela violência, e aí eles pegam essa imagem desta professora e jogam esta imagem em diversos episódios, num campo de futebol, jogam a imagem dela dançando, pegam a imagem do prefeito municipal dançando a zumba lá na ilha com os trabalhadores, e jogam ela, e trabalham com a ridicularização da dor. Então, a gente se preocupa com a forma como o MBL vem trabalhando os episódios de luta social e disputa democrática, né, de opiniões.
Nós, por muito tempo, sindicatos, vivemos de forma pacífica, fazendo mobilizações, fazendo ocupações, fazendo trancaços, fazendo piquetes, porque a ordem democrática, ela nos permite isso. As instituições estão garantidas na Constituição. E a gente se sente um pouco ameaçado, porque no âmbito municipal, o próprio prefeito vem incitando essa cultura ao ódio, em vários vídeos que ele vem botando no Face dele, dizendo, né, que por exemplo, certos partidos vermelhos não podem fazer quadrilha, instalando decretos. E vem essa política do ódio social, da incitação à intolerância às opiniões diferentes, nos preocupa. Por isso que a gente vem até a Comissão de Direitos Humanos, Jefferson, para concluir mesmo, nos preocupando. Porque assim, o MBL foi lá na frente do Paço Municipal, atingiu com cacetete retrátil um professor, depois foi para a Câmara dos Vereadores, né, incitando a intolerância lá dentro, porque eles buscam filmar as pessoas sem autorização, fazem perguntas não dialogam. Então é isso aí, é o caminho do protofascismo que a gente quer que seja feita uma discussão ampla na sociedade, porque nós temos que ter uma sociedade tolerante, nós temos que permanecer na sociedade democrática de direito, nós temos que fortalecer as instituições, e nenhum movimento social ou movimento político, como a gente entende o MBL, tem o direito de violentar os direitos humanos, da forma como vem acontecendo nas redes sociais, basta ver os vídeos, e também nos nossos episódios, que muitas vezes não são filmados, mas de disputa de opiniões e de luta legítima por direitos e garantia de direitos. Então, essa é a mensagem do Sindicato dos Municipários, que a gente traz até a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, que debate, né, as condições como a sociedade vai se organizando e os problemas que ela vai enfrentando. Muito obrigado, Jonas. Sinta-se sempre à vontade para estar nesse espaço aqui, que é exatamente para acolher as denúncias e, principalmente, as vítimas desse tipo de violência. Senhor presidente, em que pese eu não estar presencialmente aqui, nós acompanhamos todas as falas por meio do sistema aqui da Assembleia Legislativa, que de gravação. E, da mesma forma que na semana passada me causou espécie vir apenas um dos lados da questão, me causa espécie, mais uma vez, que essa Comissão de Direitos Humanos, no momento que traz uma pessoa para falar, traz apenas um dos lados. Foi citado por diversas vezes aqui o Movimento Brasileiro, foi citado também o Arthur, do Mamãe Falei, mas ao que conste não foram convidados ambos para estarem aqui. Acho que deve haver um cuidado muito grande nessa casa para que não se cometam injustiças, sobretudo dessa Comissão de Direitos Humanos, porque quando falamos em direitos humanos se fala em igualdade também de oportunidade, para que todos possam se pronunciar. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a fala aqui do senhor Jonas foi uma fala, obviamente, focada naquilo que lhe afetava diretamente, mas sem dar oportunidade ao direito de defesa daqueles que foram aqui atacados pela sua fala. Quero começar dizendo apenas sobre o fato em si, já que comecei falando sobre a ideia de que precisamos ter equilíbrio aqui nessa comissão, de que eu assisti com calma a todas as imagens do ocorrido na Câmara de Vereadores. E creio eu, senhor presidente, que foi de grande irresponsabilidade de várias pessoas que estavam ali não terem ocupado seus lugares, como ocorre aqui na Assembleia Legislativa. Cada pessoa que vem à Assembleia Legislativa tem um lugar na galeria. As galerias são divididas por ordem judicial entre favoráveis e contrários a determinado projeto. Eu tenho certeza que se todos os representantes, membros do símbolo de qualquer outra entidade que foram à Câmara naquele dia de sessão, se todos tivessem ocupado os lugares que lhes eram destinados nas galerias e não tivessem invadido o plenário, não tivessem entrado até na área da mesa diretora dos trabalhos, certamente nada disso teria acontecido. Além do mais, senhor presidente, gostaria de dizer também que eu assisti as imagens e vi, infelizmente me foge o nome, gostaria de ter aqui para dizer, mas vi uma sindicalista ser empurrada por outra pessoa ligada ao SIMPA quando estavam no entorno do Arthur e em seguida, covardemente, mentirosamente, acusavam o Arthur Duval de estar sendo aqueles chavões de sempre, machista,
batendo em mulher, porque começaram a acusá-lo mentirosamente de ter empurrado uma sindicalista que havia sido empurrada, na verdade, por outra pessoa do mesmo movimento. Então, isso precisa ficar registrado nessa Comissão de Direitos Humanos. Porque ali o que se tentou foi assassinar a reputação de uma pessoa que estava colhendo informações com perguntas. E todos nós temos o direito humano à informação. O direito humano à liberdade de informação, de questionar, como Vossa Excelência faz tanto e faz tão bem aqui nessa comissão. E que Arthur Duval faz e faz tão bem em todas as suas participações em movimentos sociais. Ele está ali fazendo perguntas. O Simpa tem alguma dificuldade em responder a questionamentos? Tem alguma dificuldade com o direito humano fundamental à informação que todas as pessoas que hoje têm acesso às redes sociais têm de acompanhar aquilo que acontece, seja na política, por meio dos microfones e, portanto, nas reuniões de comissão e eventos oficiais, ou nos bastidores, como é o caso do trabalho feito por Arthur Duval, como eu falei. Então, creio eu, senhor presidente, que aqui, muito mais do que julgamentos, juízos de valor sobre a atividade política do Movimento Brasil Livre, que é um movimento social, mas também tem, evidentemente, posicionamentos políticos, deveríamos aqui prezar pelo equilíbrio na hora do convite às pessoas, sem desmerecimento de quem está aqui, porque todos têm o direito de se expressar, e eu reforço, temos o direito humano à informação consagrado nos mais importantes documentos universais. Mas não podemos deixar aqui a história ser contada apenas de um lado, e é por esse motivo que fiz o meu pronunciamento aqui. Quero já, e desde já, solicitar a esta comissão que encaminhe no ofício, para que na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, terei eu após o recesso, possamos também ouvir o MDL e a Arthur Duval, como eu falei, para que se estabeleça aqui o contraponto às informações que foram prestadas pelo senhor Jonas Reis, diretor do Simpa, nesta manhã. Muito obrigado, senhor presidente.